Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. Eu sou a professora Nerci Rezende, do curso de Pedagogia da Faculdade TOP, e trabalho com as disciplinas Fundamentos de Antropologia e Educação. Em nossa aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre antropologia, cultura e educação. Então, em nossas aulas anteriores, a gente falou dos fundamentos da antropologia, colocamos para vocês as teorias que embasam as pesquisas, os estudos, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a antropologia e a questão dela passar a trabalhar com a etnografia. Etnografia é descrever a sociedade, ou seja, estudos que descrevem a sociedade. No Brasil, nós temos obras que foram construídas por pessoas que descreveram a nossa sociedade. Por exemplo, Gilberto Freire, com o livro Casa Grande e Senzala, que retrata as vivências da época da escravidão, da época da Casa Grande, e essa cultura que permeia em nós algumas práticas, algumas visões até hoje. Sérgio Buarque de Holanda também retrata as nossas raízes, ele tem um livro chamado Raízes do Brasil e é uma obra muito interessante. Caio Prado Júnior fala sobre a formação do Brasil contemporâneo na sua obra, ele tem esse livro também. E vale ressaltar que a maioria dos nossos pesquisadores, eles se basearam nas obras de Levi Strauss, que dizia que os homens não têm, as sociedades não têm uma só cultura, mas têm várias culturas. E atualmente no Brasil nós temos um trabalho antropológico de referência. Então nós temos pessoas mundialmente conhecidas, como é o caso de Darcy Ribeiro, que é o pai da LDB, vocês já ouviram falar, Carlos Rodrigues Brandão, o Brandão, que também vocês escutam falar muito em educação, Ruth Cardoso é a esposa do Fernando Henrique Cardoso, ela faleceu recentemente, e ela também era uma pesquisadora, uma professora universitária, uma antropóloga. Então esses autores, esses pesquisadores, eles defendem em comum com Levi Strauss a questão da sociedade multicultural, porque não é uma cultura, várias culturas dentro de uma sociedade. Vale ressaltar, como já disse antes para vocês, nós não queremos formar aqui antropólogos, mas professores que compreendam a sociedade em que vivem. Então, numa perspectiva ampla de educação, nós precisamos conceber três atores aí. O primeiro é a educação em si. A educação ela é vista como um processo de reprodução sociocultural. Através da educação é que nós perpetuamos a nossa cultura. E a sociedade, ela é um mosaico multicultural, onde a educação formal não é a única via, mas uma das vias de socialização, porque a sociedade contém, ela é formada por diversos espaços, ela tem diversos espaços que também permite a educação, a socialização e a propagação de culturas. E a escola, que é o espaço onde este mosaico está presente nos diversos alunos que nós recebemos, que são oriundos de diversas comunidades aí. Então, a perspectiva de educação é porque ela vai trabalhar com todos esses atores de diversas culturas dentro de uma sala de aula. Torna-se comum, então, nós ouvirmos dentro da sala de aula, ou dos pais, ou dos nossos vizinhos ou amigos, algumas frases que parecem inocentes. Eu vou falar e depois eu explico para vocês. Por exemplo, tenho futebol no sangue. Meu filho tem mais jeito para a música, pois herdou essa qualidade do avô. Só podia dar nisso. Olha o pai e a mãe que ele tem. Tinha que ser pão duro, como todo judeu. Então vocês vejam que existe nessas frases um peso muito grande. Existem rótulos. Parem e façam uma reflexão para vocês verem. Rótulos que não são os rótulos somativos, mas rótulos negativos. Eu vou explicar para vocês. Então essas diferenças podem parecer natural na fala das pessoas, elas podem estar repetindo isso por séculos,
décadas, mas não é. Então a diferença desse setor, as crenças nas qualidades, tanto pode ser reforçado para positivo, como ser reforçado para negativo. E a gente precisa compreender que aspectos negativos ou positivos, eles não são transmitidos por heranças genéticas, são transmitidos por vivências. O problema desse tipo de explicação é que facilmente as diferenças sociais são justificadas, por discriminações raciais e sociais. Ou seja, conforme a frase que se usa, carrega uma carga negativa, depreciando a cultura do outro. Quando eu critico um judeu, mas eu estou chamando ele de pão duro. Pão duro, eu estou botando uma crítica. Quando eu falo que uma criança não vai virar, só podia dar nisso, quer dizer, a criança falhou, eu estou rotulando ela porque ela é filha de fulano ou de ciclano, então eu estou rotulando e colocando uma carga negativa sobre a história de vida dele e não estou fazendo o meu papel de educadora, Então eu preciso me policiar muito mais do que o restante da nossa comunidade. E claro, educar essa comunidade para não repetir esses erros. O homem, ele é o resultado do meio cultural que ele foi socializado. E se a escola é um desses espaços de socialização, que cabe à escola produzir resultados melhores a cada ano. Ele é o herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquirida pelas numerosas gerações que vieram antes dele. Assim, não basta a natureza criar indivíduos altamente inteligentes, o que faz com frequência. Frequentemente, nós nascemos e somos todos potencialmente inteligentes. Então, é necessário agora que nós coloquemos nesses indivíduos o material que lhes permita exercer a criatividade de maneira revolucionária. Então, cabe à escola fazer um grande processo de transformação. É necessário que a gente desenvolva entendimentos, que existe, claro, as complexidades humanas. Nós não somos seres humanos porque somos racionais, somos seres simbólicos, somos seres naturais, mas somos naturalmente humanos. Nascemos um indivíduo biológico e nos tornamos, através da nossa cultura, pessoas sociais. Somos humanos porque somos aprendentes, sabemos que sabemos, sabemos sabendo e nos sentimos sabendo e nos sentindo. A simbolização, ela é importante, é uma espécie de tradução em palavras, desenhos, gestos, sons, objetos. De outra forma, que não nas palavras, desenhos, gestos e som, assim como a linguagem. Simbolizar é transpor os signos, símbolos e ideias, os acontecimentos, os pensamentos, os sentimentos, as coisas, as pessoas, os signos, os símbolos. Se nós somos seres simbólicos, o ser humano ele é considerado um animal simbólico. Então nós precisamos justamente aí, possuir e construir uma cultura para transmitir experiências através da linguagem falada e que nos permite, através dessa capacidade de falar, de transmitir, de elevar para as outras gerações, termos um reforço nas práticas positivas e eliminarmos devagar, mas na busca da eliminação dos aspectos negativos. Por isso, precisa da educação e da cultura. A relação entre educação e cultura, ela é íntima, interativa e inclusiva. A educação é uma dimensão, uma esfera, que vai fazer estar ligada a todas as culturas e a sociedade, e a escola é o palco ideal dessa relação. Então, você percebeu em nossa aula que a escola tem um papel fundamental nessa cultura, porque ela é o ponto de intersecção entre antropologia e educação. E este é o tempo, para a nossa próxima aula. Nas próximas aulas vamos discutir cultura. E hoje vocês vão fazer uma atividade que está lá no Live. Vocês vão lá e façam a atividade número 1 e participe também do fórum da aula de hoje. Até a próxima aula.